Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã de quarta-feira. Calor deu uma amenizada, deu uma melhoradinha, hein? Ontem à noite estava terrível. Eu não sei, mas pelos lados aqui que eu moro, um silêncio profundo. Se caísse uma agulha no chão, a gente ouviria. Tudo quieto. Quieto. Calor, né? Agora vai dar, eu acho, uma amenizada, mas me parece que em outubro a coisa vai pegar de novo. Bom, vamos orar. Vamos iniciar o nosso culto. E depois vamos juntos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, único Senhor da glória, único Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, nos entregamos ao Senhor, porque Tu és a nossa salvação e o nosso perdão. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos receba como adoradores, cultuadores. Nos juntamos aqui, Senhor, única e exclusivamente para isso, para adorar o Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, do mal, dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de exagero. Livra-nos da mentira, dos mentirosos. Livra-nos, Senhor. E fala conosco nesta manhã de quarta-feira. Ajuda-nos a exaltarmos e glorificarmos o Senhor, porque é por isso que estamos aqui. Esta é minha oração no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Pois é. Hoje eu quero convidar você para juntos nós entendermos aqui um montão de coisas, né? Então eu quero convidar você, primeiro para você tomar ciência do... Eu sei que você já leu isso. Claro que você já leu. O que está aqui escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 aos Coríntios 4:4. Você sabe, né? Segunda, porque é carta. Segunda carta. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o livro dos reis, né? Primeiro dos reis, porque é livro, ok? Carta, segunda carta de João, é carta. Quando é livro, é segundo o livro. Todo mundo já sabe disso. Só para estar sempre lembrando das coisas, né? Porque a gente sabe, mas a gente esquece. Então eu quero convidar você para ler aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, a gente lendo aqui o que Paulo escreveu para aquele povo lá de Corinto, a gente entende por que muitas pessoas, a gente fala, em alguns casos até a gente prova, né? E a pessoa parece que não consegue entender, não consegue, né? Dá às vezes um desespero, não dá? A gente falar para a pessoa, a coisa mais óbvia do mundo, e a pessoa não entende. Ela continua fazendo errado. Você sabe que fazer as coisas erradas, mesmo sabendo ou tendo dúvida se aquilo deveria ser feito, não é comum, né? Porque se a gente está fazendo algo que a gente tem dúvida se aquilo é assim ou não, ou se estão mostrando para a gente que aquilo não deve ser daquela forma, uma coisa está errada. Com você, que insiste no erro. Então, eu trouxe aqui para você ler 2 Coríntios 4:4 para você ver o que acontece, que o Deus deste século, é assim que Deus fala aqui, o Deus deste século, não quer dizer do século que isso foi escrito no primeiro século, né? Quer dizer, o Deus dos tempos deste mundo, né? O Deus deste mundo, o cara que na verdade comanda este mundo aqui, que é Satanás. Então, quando fala, não passará esta geração, né? A gente precisa buscar entendimento, porque a Bíblia, meus irmãos, ela foi tão difícil de ser traduzida, né? Você vê que é um português assim, eu já contei a história para vocês, né? Que certa vez eu dava aula num curso de rádio, numa instituição muito famosa, e eu dava aula de história do rádio. E eu observei nessas aulas que as pessoas não sabiam ler, os alunos lá do curso, um curso para o cara ser radialista. Não sabiam ler. Liam completamente diferente do que estava escrito, liam no soquinho. Não, e o sujeito que vai falar no microfone não pode, né? Pelo menos naquela época, hoje muda tudo tão rápido, né? Então, o que eu sugeri para aquele povo lá, para aqueles alunos, eram moças e rapazes, eu sugeri que eles lessem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem um português, né, que a gente pode chamar assim de castiço, né, na maneira da tradução, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que
lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se a pessoa não souber ler, né, ela vai ler isso aqui tudo errado, porque tem pontuação. Então eu sugeri, olha, aí eu já, né, uni o útil, que era eles aprenderem a ler, que era útil, e o agradável, porque eles iam conhecer a Bíblia. Mas aí uns 2 alunos foram lá reclamar de mim. Bom, enfim, precisa saber ler para a gente entender a Bíblia. Ah, mas eu não estudei, ou eu não sei. Mas sim, mas agora é época de aprender, nunca é tarde. Tá? Então, às vezes a Bíblia coloca geração, o sujeito acha que é o povo daquele tempo só, né? O Deus deste século. Então, Satanás foi Deus só comandou a Terra no primeiro século depois da morte de Cristo? É claro que não. Até hoje ele faz isso, né? Então é um entendimento da Bíblia. E quem não tem este entendimento, acredite em qualquer bobagem. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, aonde todo mundo enxerga bem, quem tem um olho é deficiente visual, tem um problema, tem um olho só. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nos dias de hoje, muita gente, mas muita gente, acredita em imagem. E quando a gente bate forte neste assunto de imagem, não, a gente não ora para a imagem. Ah, por favor. Por favor. Claro que você ora para a imagem. Os padres se ajoelham frente às imagens. Os fiéis se benzem frente à imagem. Colocam a mão na imagem e se benzem. Então você ora sim para a imagem. A imagem ali para você é a própria pessoa. E Deus proibiu isso. Aí, uma das vezes que eu estava falando desse assunto, que Deus proibiu imagens, alguém falou, mas ele mandou fazer querubins na arca. Mandou. E daí? Você quer dizer o que com isso? Que porque ele mandou fazer querubins, ele falou para aquele povo lá, olha, vocês adoram os querubins. É claro que não, é óbvio que não. Então eu quero que você entenda que o Deus deste século cega o entendimento para as pessoas não entenderem e fazerem exatamente o contrário do que Deus orientou que seja feito. Até a cruz. Tem gente que adora a cruz. Eu dou umas risadinhas às vezes, porque eu me lembro de coisas que eu faço. Eu não tenho problema, eu falo. Tem gente que acha um absurdo eu fazer determinadas coisas. Eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, eu gosto de filme de terror. Mãe, pastor, para de falar bobagem. E filme de terror, porque às vezes que eu dou umas risadinhas de lado, assim, porque eu estou falando, eu lembro eu sei das coisas que eu faço. E gosto. E as pessoas brincam comigo, você fica assistindo esses filmes, eu gosto mesmo. O Exorcista, por exemplo, já assisti sei lá quantas vezes, assisti todos. Exorcista, o início,
Exorcista versão do diretor, Exorcista não sei o quê, um que começou lá na África. Eu já assisti tudo. Agora eu estou esperando, que vai sair agora em outubro, Exorcista, o Enviado. Mas um pastor assistindo filme de terror? Porque eu sei que aquilo é um filme. E eu sei que aquilo não é daquele jeito. Porque num filme de terror, por exemplo, o diabo sofre com água benta. Por favor, né? Por favor, né? O diabo não pode ver a cruz, né? O sujeito aponta a cruz lá para o diabo. A cruz, né? É diferente, né? Tem um negócio aqui, né? E o diabo morre de medo. Mas não é verdade. Não tem. É Jesus da cruz é que o diabo não vence, não venceu e não vencerá. A cruz não. Outras tantas pessoas morreram crucificadas. Não foi só Jesus, o único que foi crucificado no mundo, não. Então, eu estou contando isso para falar das imagens, né? Esses filmes aí, o diabo entra na igreja, profana as imagens. Ora, Deus mandou não fazer imagem. Se você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Abre aí para a gente ler junto, para a gente entender o que está sendo dito. O que eu estou dizendo? Que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Por quê? Porque Deus falou para ninguém fazer e muito menos adorar a imagem. Mas aí alguém perguntou, mas ele mandou fazer os querubins lá na arca. É verdade? E eu vou explicar tudo isso. Aliás, não tem muito o que explicar, porque para mim é óbvio. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, está escrito assim. Deus mandando. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes daremos culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Isso foi a primeira coisa que Deus disse. Segunda coisa que Deus disse, está em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farão nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Deus então se contradiz, num lugar ele diz que não pode fazer, e no outro ele manda fazer. É claro que não, é óbvio que Deus não se contradiz, né? Isso é uma verdade eterna e universal para todos que seguem a Deus, não só para os judeus, mas para todo seguidor de Deus. Deus condena este desejo que o ser humano tem de imagens por qualquer pessoa, né? Ou povo, seja judeu ou gentil. E a Bíblia mostra que Deus castigou várias nações
por suas práticas de adorar imagens ou imagens de criaturas. Porque Deus quer que nós sirvamos a Ele, que é o Criador. Não imagem disso, daquilo outro. E Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas a respeito deste assunto. Deus falou através de Ezequiel a respeito do assunto imagem. Deus falou através de Jeremias a respeito de tantos assuntos, mas também de imagem. E Deus também falou através de Isaías. Isaías 51, 47, em conformidade com, ou melhor, Jeremias 51, 47, em conformidade com Isaías 21, 9, está escrito assim: portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Então, a gente lendo o Velho Testamento, a gente vê que isso já aconteceu. Esse povo foi castigado porque tinham vários deuses e fazia imagens desses deuses e adoravam essas imagens. Mas não foi só a destruída Babilônia que foi punida porque adorava a imagem, e Deus repugna até hoje quem faz isso. O Egito também foi punido e condenado por sua idolatria. Hoje você visita o Egito, o que você encontra lá? O que você encontra? Coisas, né? Historicamente, coisas muito bonitas, historicamente, mas tudo destruído. As pirâmides estão um caco, claro, pelo tempo, né? Ação do vento, ação da poluição, a esfinge, tudo destruído. Tudo destruído. Punição de Deus também. Ezequiel, capítulo 30, versículos do 13 ao 19. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Assim executarei justiça no Egito e saberão que eu sou o Senhor. O Egito, na época, né, o Egito teve uma época áurea, uma época, tudo aquilo que existe lá hoje, né, é para a gente saber a grandeza que foi o Egito. Olha como o Egito vive hoje, uma pobreza, um caos total. Total. Quem visitou sabe disso. A primeira coisa que você chega no aeroporto, ou se você entrar por Israel, né, na passagem ali, eles já te alertam para você não comer verdura de espécie nenhuma que não for cozida, fruta nenhuma que não tiver cozimento, água, só água mineral, hein? Olha que situação. Olha que situação. Um povo pobre.
E continuam adorando as imagens até hoje. A Grécia, né? Nessa época aqui, que o Novo Testamento foi escrito, a Grécia era o centro do mundo. Até hoje as pessoas estudam, né? Os filósofos gregos, fundada em dívida. Continuam adorando os seus vários deuses, né? O panteão dos deuses. Bom, e a Igreja Católica, né? Que sobrevive dos santos. A Igreja Católica foi fundada, vamos dizer assim, né? Por Constantino e sua mãe, que começaram essa história de construir essas catedrais e tal. Mas então, por que Deus proibiu as imagens e mandou fazer 2 querubins de ouro e colocar lá na arca? Esses querubins que Deus mandou colocar na arca não foram, naquele tempo, objeto de estímulo de adoração nenhuma. Aqueles 2 querubins que estão na réplica da Arca da Aliança, que está em Jerusalém, eu estou tentando lembrar aqui, no Instituto do Templo, que o que se vê lá é uma réplica da Arca da Aliança. Está lá exposta, com tudo aquilo que será colocado no templo a ser construído. Não é essa réplica que vai para o templo, que será construído. É a própria Arca da Aliança. Esta réplica foi construída, fundamentada na Bíblia. Mas como? A Arca da Aliança está perdida. Não está perdida a Arca da Aliança. Existem fortíssimos indícios. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A Arca da Aliança não está perdida. Existem fortíssimos indícios de que a Arca da Aliança verdadeira, esta que foi construída com os querubins, né, de ouro batido lá, né, ouro puríssimo, 24 quilates. Existem indícios fortíssimos de que esta arca está enterrada e ela será usada no novo templo a ser construído, só que ela está enterrada aonde está construído o domo da rocha. Esses indícios indicam que os adoradores de Alá sabem disso, que a arca está lá, aonde eles adoram Alá, no domo da rocha. Por causa disso também que não permitem que se construa o templo ali, porque ali era o templo. Porque ali está um objeto, né, aonde, não sei se está lá ainda, mas tem que estar, né? Dentro da arca está o maná, está a vara e estão as tábuas da lei.
as tábuas da aliança entre Deus e os homens. Então, grande parte do povo judaico também crê que esta arca está lá enterrada. Aonde está o ponto de adoração em Jerusalém dos judeus. Mas não sabemos como isso vai ser retirado de lá e vai ser colocado no novo templo que será construído. E esses dois querubins que estão na Arca da Aliança, verdadeira, não a réplica que está no Instituto do Templo, esses dois querubins Deus nunca pediu que ninguém adorasse, nem sugeriu que ninguém adorasse essas duas imagens. Aqueles dois querubins ali representam, na verdade, o mundo espiritual. Representam, na verdade, o trono de Deus. Então, cada vez que as pessoas olham para a Arca da Aliança, a réplica agora, as réplicas, né, porque existem muitas por aí, elas lembram que ali é o trono de Deus, que aqueles seres são seres que adoram o Senhor no seu trono. Esse propiciatório fica em cima da Arca da Aliança e representa o trono de Deus. Na Arca da Aliança verdadeira, esses dois querubins chamavam a atenção do sumo sacerdote quando ele entrava no Santo dos Santos. Olha, para entrar aqui tem que estar completamente limpo, hein? Porque aqui representa o trono de Deus. Aqui é a sala do tabernáculo, aonde ficava a Arca da Aliança, representava a presença de Deus. Mas, em hipótese alguma, foi sugerido que os querubins fossem adorados. Os querubins mostravam a adoração a Deus. Ninguém nunca adorou aqueles querubins. Então, é só uma questão de entendimento, né? Deus não se contradiz. Deus não ia mandar em Êxodo, capítulo 20, não fazer imagem para não adorar. E depois, no capítulo 25, ele ia falar para fazer o querubim e adorar? Né? É claro que não. Então a gente precisa entender isso hoje. Ninguém está dizendo aqui que você que tem habilidade em desenho, ou em escultura, ou em pintura, que você não possa. Olha, eu imagino que o Paulo era desta forma, em desenho, não tem problema nenhum. O que não é fazer, é o fazer não levar à adoração. Você quer desenhar, pintar qualquer personagem bíblico? Não tem problema nenhum. Agora, você não pode adorar, porque você não sabe se aquilo que você criou na sua capacidade artística é verdadeiramente aquela pessoa. E mesmo que fosse, você não pode adorar. Então, quando alguém fica na frente de uma imagem, rezando, você está adorando aquela imagem. Você está cego pelo Deus deste século. Agora, você ter lá um desenho, uma pintura, não fere nenhum princípio bíblico.
O que fere é adoração. Ai, o meu anjinho. Olha, o meu anjinho. Tem gente que tem aqueles bibelôs, anjo, acende vela, põe incenso. Isso já é adoração. E quem adora a imagem, as pessoas falam que não adora. Não, a gente não adora. A imagem está aqui, está só para lembrar. Mas quem falou que aquela imagem é daquela pessoa? É a mesma coisa as pessoas que dizem que sonham com Jesus. A primeira pergunta que eu faço, às vezes eu até interrompo logo a pessoa, porque eu já sei o histórico. Como é que era o Jesus? O que a pessoa descreve? Qual Jesus que ela descreve? O Jesus que ela já viu em filme, o Jesus que ela já viu em gravura. Mas quem falou que Jesus era desse jeito? A Bíblia diz que ele era um sujeito sem formosura nenhuma. Você já viu algum Jesus em filme feio? Pronto. Então, Deus não se agrada mesmo com quem adora imagem. Sejam imagens que representem criaturas celestiais ou imagens de criaturas terrestres. Né? Não tem? Tem ou não tem essas pessoas que pegam, coloca aí elefante? Hoje já muito pouco, mas ainda tem gente que faz. Pega o elefante e coloca de bunda virada para a entrada da porta, para a porta de entrada, porque diz que dá sorte. Tem outro que tem aquele gordinho lá, o Buda. Ele fica colocando moedinha e fica colocando incenso. Isso é adoração. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, 14. Para a gente fechar e encerrar esse assunto, eu espero que tenha ficado claro. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. É o que Paulo diz, fugir, foge desse negócio de idolatria. Olha, todo mundo idólatra do passado está um caco. Veja a história geral. Está tudo em pedaços. E todo ser humano e todo mundo moderno, idólatra, vai ficar em pedaços também, para que os futuros homens, né, vejam o poder de Deus. Sim, Nilva, claro, é claro. A Nilva está perguntando, os torcedores também. Ontem, é que o nosso tempo é curto aqui, né? Mas ontem eu estava vendo, gente, olha, alguma coisa está errada, e muito errado, hein? Você gostar de um time, você torcer é uma coisa. Agora, você idolatrar. Eu vi ontem, eu assisti. É um jogo ruim. Jogo ruim. Né? Eu assisti ontem o jogo. Aquelas crianças ali, tudo jovenzinho, 9, 10, 11 anos ali, né? Perdendo um tempo com aquilo ali. E os comentários. Eu vou esticar mais um instantinho, porque foi bom, viu, Nilva, você ter escrito isso aí, foi bom. E o pessoal que estava narrando, comentaristas e tal, né? Você vê como torcedor, olha, por favor, eu não quero ofender nem magoar ninguém, mas eu não posso deixar de falar isso. Torcedor é o bicho mais bobo que existe.
Você quer ver por quê? O torcedor entra de graça no campo? Não, ele paga, ele gasta e gasta muito. Não é? E ainda os comentaristas falam assim, o torcedor está fazendo a parte dele. Qual que é a parte do torcedor? Ir lá, gastar, às vezes, o que não tem e ainda ficar gritando lá para que o time jogue. Quando eu ouço assim, o torcedor está fazendo a parte dele, eu penso, como o torcedor é bobo. Gasta, vai lá, grita, briga, morre, mata, sai bravo, e o time ainda não jogou nada. Isso é idolatria. Isso é burrice, gente. Mas, cada um. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, te glorificar pelo Senhor ter nos recebido como adoradores. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo e ajudando-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Isto é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.